Olá, muito bem-vindo a mais um Notícias da Semana pela Revista Adega. Novamente, estamos ao vivo. Christian Burgos, publisher da Revista Adega, novamente está aqui comigo. Queria agradecer, Christian, por você estar aqui com um pouco do seu tempo para a gente conversar sobre as principais notícias. E também a você que está nos assistindo. E também a Worldwine, que tem apoiado aqui o nosso canal. Eu vou colocar aqui, o Christian, me dá licença, só uma propaganda que é importante, a palavrinha do patrocinador. Esse episódio é um oferecimento Worldwine, há 25 anos desbravando os melhores terroirs. Bom, essa foi a palavra do nosso patrocinador, o Worldwine e Christian. Então vamos falar das notícias de hoje, são bem legais. Tem vendedor de vinho que foi parte da CIA, ou seja, um grande espião. Pompeia, que traz a tradição do vinho. Também novas uvas e regiões bastante tradicionais. Acho que tem bastante tema aqui legal para a gente desbravar hoje durante a nossa conversa. Bom, Ed, é verdade. Obrigado a você que está assistindo aqui a gente. Como você viu, a gente está aprendendo a fazer as coisas. Do meu lado, a mensagem do patrocinador não saiu tão bem. Acho que a gente vai ter que fazer de novo, Ed, no decorrer do programa. Mas a gente decidiu fazer, de fato, ao vivo. A gente já disse que você pode assistir todas as sextas-feiras ao 12:05, mas também pode assistir quando você quiser, porque isso aí fica salvo no nosso canal aqui no Notícias da Semana. De qualquer forma, a ideia é mostrar para você um pouquinho do que foi escrito entre as dezenas de matérias que foram escritas no site da revista nessa semana, algumas que chamaram a nossa atenção. O Christian, uma das que mais me chamou a atenção foi justamente essa daqui, que um espião que bradou o mundo do vinho. Achei interessante. Até porque ele mesmo assumiu, né, ter trabalhado para a CIA na época da Guerra Fria em Berlim, mas ele também foi um dos maiores comerciantes de vinhos do mundo. Queria que você contasse um pouquinho essa história, como é que a CIA e o mundo do vinho estiveram juntos. É verdade, para mim foi uma novidade. Eu deveria conhecer essa história, não conhecia, está retratada na biografia dele, que é The Secrets of My Life. Eu procurei em audiobook, não encontrei, vou comprar o livro para poder conhecer essa história fascinante. Peter Sichel acabou de falecer em 24 de fevereiro de 2025, com 102 anos. Ele teve duas vidas, uma vida como comerciante de vinhos, merchant, e a outra vida dele é como espião. Ele nasceu numa família que comercializava vinhos em 1922, em Mainz, na Alemanha. Ele é de uma família judaica. Foi perseguido, preso durante a Segunda Guerra Mundial. Na época ele trabalhava com vinhos, conseguiu escapar, foi para Portugal, e de lá ele se alistou no exército americano, e com isso ele se tornou um espião. Ele voltou para a Alemanha e ele ajudava a converter ou transformar cidadãos que queriam participar da resistência a fornecer informações sobre o que estava acontecendo por ali. Depois, na Guerra Fria, ele continuou esse trabalho ao mesmo tempo que desenvolvia o trabalho dele como merchant de vinho. Ele foi escritor, escreveu alguns livros importantes, sobretudo um livro sobre um guia para compradores de vinho, e depois escreveu um livro sobre vinhos alemães. O mais interessante, e que daí entra uma conexão dele com a minha vida própria e com a vida de tantos de vocês que estão assistindo aqui hoje, é que ele foi o responsável pela popularização do famoso Blue Nun, o vinho que deu origem ali ao Liebfrommisch, que fez parte da nossa vida de consumidores de vinho, fez parte do meu início como consumidor de vinhos quando eu ainda estava na faculdade, bastante tempo atrás. Então, fascinante a história dele, um pouquinho dela está aqui nessa matéria, mas também está, eu acho que na íntegra, e que eu faço questão de ver lá na biografia dele. Ah, legal, Christian, bem interessante. Quando você falou que tinha a ver com a sua vida, eu pensei, será que o Christian é o 007 que não sabíamos? Isso talvez já esteja escrito na minha biografia, The Secrets of My Life. E eu falando em segredo, Christian, recém-revelado, recém-descoberto, é que novamente em Pompeia foi descoberto vestígios e obras
relacionados ao mundo do vinho, aquela época ali do início da civilização, como a gente conhece hoje, né, da civilização ocidental, o vinho era extremamente importante, como é hoje. E essa notícia, eu sei que também você gosta de história, é bem interessante por justamente ter esse friso monumental, né, falando um pouco do culto a Deus Baco, tudo que tinha ali naquela época romana. Desde 2023 foram retomadas as escavações em Pompeia e, infelizmente, daquela tragédia do vulcão Vesúvio, que soterrou de cinzas, ajudou também a preservar, porque você vê as obras de arte ainda com cores originais, assim, você vê o vermelho aí nessa foto, vivíssimo, né? E uma das descobertas recentes que tiveram foi um friso monumental retratando os seguidores de Dionísio, o deus grego do vinho, como todo mundo já sabe, né? Ela cobre 3 paredes de um salão de banquetes, mostra adoradoras homenageando a divindade e pode oferecer perspectivas sobre os rituais religiosos antes da erupção do Vesúvio, 79 anos depois de Cristo, né? O que eles falam aqui é que o friso mostra em cenas vibrantes as bacantes, que são as seguidoras de Dionísio, aparecem em uma procissão com um bode sacrificado enquanto os sátiros bebem e tocam música. Também mostra Sileno, o mentor do deus. Eu preciso procurar e aprender um pouquinho mais sobre Sileno, porque eu não conheço. E segundo os pesquisadores, a pintura pode ter sido inspirada em as bacantes que a tragédia escrita por Eurípides 405 anos antes de Cristo. Bom, tem muita coisa aparecendo e mostra a importância do vinho na vida romana e nos rituais, tanto religiosos quanto sociais, da vida greco-romana e da vida romana. É muito legal ver como é que isso está sendo redescoberto hoje através da arqueologia, uma reconstrução da história e da cultura. Isso que é bem interessante, mostra quanto que o vinho tem relação com a história humana. E também falando sobre história, geralmente regiões com denominação de origem sempre tem ali um controle muito grande de uva. Mas agora, numa terra de vinhos tintos famosos, a Medoc vai também fazer parte como a uva branca. Qual que é a importância, Cristi? O que está acontecendo exatamente E, no... Ed, o ruim do ao vivo é isso. Medoc é uma região e Desculpa, vai isso, aceitar também uvas brancas isso, esse e cara. na sua denominação. Não tem problema. É muito interessante porque o Medoc é uma região de tintos, tá? Usualmente utiliza blend de uvas com Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, que são ali nativas da região, né? O Medoc é uma região muito importante dentro de Bordeaux, vai desde os arredores urbanos da cidade de Bordeaux até as margens do Atlântico, margeando o estuário do Gironde, no sentido norte, né? Ele tem várias sub-regiões, mas o mais interessante agora, o que está sendo discutido é, além do vinho genérico Bordeaux Blanc, a região do Médoc solicitou e foi aprovada pelo INAO a possibilidade de produzir vinhos brancos fora dessa categoria mais básica. Isso é interessante por 2 coisas. Primeiro, porque os vinhos brancos já existiam lá, mas eles passam a ser tratados de uma forma mais nobre e de busca de maior qualidade ainda, né? Regulada pelo consórcio de produtores do Medoc. E mais interessante ainda é que isso faz parte de uma adaptação. Como a gente está vendo, um quebra-cabeça vem se formando. O crescimento do consumo de vinhos brancos no mundo e no Brasil. Então, regiões tradicionais de vinhos tintos ou países tradicionalmente produtores de vinhos tintos, aí eu estou falando do Chile, por exemplo, falam, nós precisamos expandir na direção dos vinhos brancos. E é isso que está acontecendo, é isso a gente vê também, quando você vê movimentos como esse acontecendo num centro nevrálgico da produção de vinhos, centro histórico da produção de vinhos, isso tem um significado. Existe uma mudança
global de consumo na direção dos vinhos brancos, e isso vai, eu acho que se conectar, e já está se conectando, aos vinhos tintos também mais leves, sendo consumidos no dia a dia. Isso é bem legal. E já que a gente falou de consumo de vinho, Christian, uma notícia bem legal também é que a gente tem aqui dentro do nosso site uma série de dicas. Por exemplo, depois até gira aqui para mostrar que dá para pesquisar. E março é o mês da Riesling. Queria que você também contasse um pouquinho sobre ele e a importância também, e como é que as pessoas podem também pegar algumas dicas no site da adega. É super legal. Riesling é uma das minhas uvas brancas prediletas, ali junto com o Chardonnay, obviamente. E é isso para muita gente. E um dos aspectos fascinantes do Riesling é a capacidade dele de envelhecimento, de evolução. Rieslings antigos são vinhos absolutamente espetaculares. E eles têm aquela característica que todo mundo fala, que é do petroláceo, querosene, essa característica aromática e até de sabor, que é causada, a gente está aqui, por uma substância que chama TDN. Eu até vou ler. Trimetil dihidronaftaleno. É o responsável por, em determinadas concentrações, gerar naturalmente esses aromas, né, que são os aromas que a gente chama de petroláceos, mas que também são combinados com as notas de pera, maçã, mel e pimenta do reino branca, que você encontra no Riesling. O Riesling, como está aqui na nossa matéria, é natural da Europa Central, tradicionalmente desde a Idade Média, é cultivada no sudoeste da Alemanha, no leste da França, né, Rheingau e Alsácia, respectivamente, norte e nordeste da Itália e na Áustria. Mas também voou e encontrou, ou navegou, e encontrou outras regiões, na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Chile, Estados Unidos e Argentina. Cada um desenvolvendo algumas características, mas é muito curioso como a Riesling consegue manter essa questão nervosa desse aspecto de capacidade de envelhecimento e as características aromáticas e gustativas que ela tem como base nos seus locais de maior origem, né? Para você ter uma ideia, a Riesling tem referências que datam ao século XV e ela foi documentada pela primeira vez em 1552 num herbário de Hieronymus Bock. Mas já em 1435, no inventário do conde João IV, ela já aparecia com um nome um pouquinho diferente, mas já aparecia documentada. E a gente, como você sabe, sempre que possível, coloca uma lista dos vinhos degustados pela revista Adega. Nesse caso, são os melhores vinhos degustados pela equipe da revista, e você pode ver eles. Aqui um que eu adoro, Rugel é um dos meus vinhos prediletos. Marcus Molitor, também incrível. Deixa eu ver quem mais que tem aqui que eu amo. Aí a gente também tem a Riesling aparecendo, só que dessa vez aqui tem um erro. A gente tem que mudar isso para ser só vinhos brancos, Ed, porque aqui no Brasil a Riesling é utilizado não o Riesling Renânico, mas o Riesling Itálico. Então a gente precisaria, e nós vamos mudar isso daí para estar direitinho para as pessoas quando elas verem. Agora, essa é uma das coisas legais do nosso sistema. Ele está sempre atualizado automaticamente. Então, ele vai se atualizando quando a gente degustar novos vinhos que caem nessa categoria, a gente vai, o sistema vai automaticamente colocar esses vinhos de maneira que essa matéria vai estar sempre, sempre atualizada. E sempre uma boa referência, né, para quem for pesquisar e tudo mais. É isso aí. E outra notícia agora, indo para um lado bem mais triste, é a morte dos personagens mais famosos dentro da indústria de espumantes. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Christian, a importância tanto do André quanto também da Drapier para a história aí do champanhe, acho uma das únicas vinícolas ainda familiares, né? Não, existem muitas vinícolas familiares, mas é uma das maiores, se não a maior vinícola que permanece no controle de uma família. O André Drapier é a 7ª geração,
dessa família de produtores. Os vinhos são impressionantes. Ele nasceu em 1926, e ele, por exemplo, fez algumas coisas interessantes. Em 1952, ele criou o Carte d'Or, né, que é icônico pelo rótulo amarelo. A gente associa muito a Drapier essa cor desse rótulo amarelo. E ele inovou. Em 1968, ele fez um rosé, um champanhe rosé elaborado 100% com Pinot Noir. Na época foi uma novidade e foi uma coisa que foi copiada ou inspirou muitas outras casas de champanhe, né? O que eu acho bastante interessante é que ele, mesmo mais idoso, em 2024 ele participou da colheita junto com a família. Foi a 77ª vindima dele no próprio território, no próprio vinhedo dele, porque hoje alguns enólogos podem fazer 2 vindimas por ano, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul, mas ele fez 77 vindimas no mesmo lugar, na mesma propriedade. E eu recentemente tive agora na Vinexpo e fui a um jantar da Drapier, onde eu tive com o filho dele, o neto dele, o Michel. O Michel é uma figura, ele é tão expansivo, é um francês muito alegre, brincalhão, e eles têm uma aura, uma vontade de receber bem da família que eu fiquei absolutamente fascinado. Não conheci ele pessoalmente, conheci pela primeira vez aí e prometi uma visita ali para a vinícola deles. Eu vou com certeza. Uma pena que eu não pude ir antes e conheci o André Drapier, que é uma figura histórica. E também, como sempre, a gente tem embaixo na matéria do nosso site O Melhor Vinho, os melhores vinhos Drapier, ou todos os vinhos que a gente degustou da Drapier estão à disposição, as nossas avaliações, para que você possa saber um pouquinho mais sobre os vinhos em si. Legal. Ô, Christian, e já que você for de avaliação, de vinho, de lista, eu queria que você comentasse sobre o lançamento do Guia dos Corchados que vai acontecer agora no mês de abril e como é que vai funcionar isso, quem participa, etc. Eu achei uma notícia bem interessante, especialmente para quem gosta de vinho. Ed, eu acho que agora você podia dar uma pausa e passar o comercial do nosso patrocinador, que não passou direitinho na primeira vez. A gente está aprendendo, ao vivo é assim. As ideias vamos lá colocar aqui. Esse episódio é um oferecimento World Wine, há 25 anos desbravando os melhores terroirs. Tá bom, Ed. A gente vai aprender, vai melhorar. Para a próxima semana vai estar melhor esse negócio. Vai estar perfeito dessa vez. Vamos falar do lançamento do Guia dos Corchados. Todo mundo quer saber, tem muita gente perguntando. A gente, tradicionalmente, a gente faz 2 eventos de lançamento do Guia dos Corchados. Essa daqui é a 27ª edição do Guia. A gente faz um belíssimo evento em São Paulo e um belíssimo evento no Rio de Janeiro. São Paulo, 102 produtores. No Rio de Janeiro, mais de 50 produtores de toda a América do Sul. A gente vai colocar a lista completa de produtores ainda nessa matéria. Você pode acrescentar isso depois no final, Ed, para a gente atualizar isso. Eu acho interessante as pessoas saberem, porque você pode participar. Desculpa, as vagas são limitadas, não dá para receber todo mundo, porque cada produtor traz os vinhos que foram melhores avaliados, que foram destaques no Guia dos Corchados. Então, e o espaço é limitado, não dá para receber todo mundo. A gente já abriu as vendas, a gente abre as vendas e os convites VIPs um mês antes para quem faz parte do nosso ecossistema, que é assinante da revista, assinante do nosso clube, comprador do Adega Online. A gente tenta, obviamente, prestigiar os nossos leitores, clientes, e depois a gente abre um número limitado de vagas também para outros consumidores que são apaixonados pelo vinho e que queiram participar dessa oportunidade de degustar centenas de vinhos da América do Sul, dos melhores vinhos da América do Sul, apresentados pelos enólogos e pelos produtores. É um grande encontro. Para mim, o mais interessante desse evento é ver como os produtores saem dos seus estandes para ir degustar nos estandes dos outros produtores, que eles têm a chance de se encontrar uma vez por ano.
nesse clima aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma demanda grande dos produtores para aumentar, o espaço não permite a gente aumentar mais e a gente vai manter lá porque é lindo, é uma grande confraternização com música, comida e tudo mais. Em São Paulo é um pouco mais São Paulo, né? Muito vinho para degustar, masterclass que são conduzidas diretamente pelo Patrício, acontece no dia todo. Você que consegue ir, quer participar, pode se inscrever nas masterclass gratuitamente, e a gente faz esse lançamento num preço muito acessível na questão do ingresso. A ideia é realmente deixar que as pessoas que estão mais próximas da gente possam compartilhar desse momento e encontrar os produtores. É que você vai encontrar as grandes estrelas. Pô, é o Vigil, tá todo mundo ali. E tá todo mundo num espírito muito fraterno, muito de mostrar o que eles fazem de melhor. É super legal. Vai acontecer no dia 1 de abril, não é mentira, em São Paulo, no Village JK, como sempre. No dia 3 de abril, no Village Mall, um dos shoppings mais lindos do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. São 2 horários em São Paulo, um horário no Rio de Janeiro. Olha, volto a dizer, as vagas são limitadas, a gente não vende na hora. Não adianta chegar, porque elas sempre esgotam antes. Então, não adianta chegar lá na hora, que infelizmente vai ser um transtorno para você e um transtorno para a gente, muito triste de dizer para as pessoas que elas não podem ficar. Então, eu convido você que ama o vinho a participar. O valor, o valor é R$350. É uma brincadeira, é mais para ter um valor de entrada, mas participar disso vale muito mais, na minha opinião. Se você ainda não foi, é uma super experiência. Patrícia adora, fica andando lá o dia inteiro, fazendo as masterclass, sai, conversa com as pessoas, vai nos produtores. Eu também adoro muito, eu estou mais trabalhando, conversando com as pessoas, tem a nossa equipe de organização, nossos degustadores estão lá também. É uma grande festa, vale muito a pena. Só que, mais uma dica, não vai de carro, não vai dirigindo. Ambos os locais têm amplo sortimento para que você possa chegar no evento, Uber, táxi. Em São Paulo, ali do lado tem o trem. Então, muito legal. Vá, consuma de forma consciente, porque a gente tem que tomar cuidado. São centenas de vinhos que você pode degustar. E, às vezes, a gente se empolga. Então, usa a cuspideira. A maioria das pessoas não quer usar a cuspideira. Usa a cuspideira e vem passar um bom momento com a gente. Muito legal. Christian, de novo, obrigado por ter vindo aqui. Nossa estreia ao vivo no canal da Revista Deg. A gente vai acertando. E a gente volta na semana que vem com mais um Notícia Semana. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela audiência. E não esquece de deixar aqui embaixo seus comentários. O Christian sempre vem responder quem deixa comentários e também se inscrever no canal se eventualmente você não for inscrito. Obrigado a todos que estão aí. A gente promete que vai melhorando. Dessa vez a gente conseguiu fazer em 23 minutos, porque eu falei um pouco menos e a gente selecionou também um pouquinho menos de notícias. Se você quiser ver muitas outras matérias, entra lá no site da revista, revistadega.com.br, e vem participar de outras com a gente se você quiser, ou assistir outras. Avisa pra gente o que você gostou, avisa pra gente o que você não gostou, like ou dislike, tanto faz, a gente quer saber o que vocês estão pensando. Obrigado por participar, obrigado, Ed, por conduzir essa nossa conversa de hoje. Muito obrigado e até a próxima semana. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.